Radar Prever FM. Você por dentro de tudo. Radar. Pontualmente meio-dia, uma ótima tarde para você que sintoniza o 100.9 da Prever FM, uma ótima tarde para você que nos acompanha pelo preverfm.com.br. Começamos mais uma edição do Radar. Música e conversa boa todos os dias, um bom bate-papo para você. Daqui a pouquinho nosso convidado está chegando. Hoje vamos entrevistar o deputado federal João Cury Neto. Daqui a pouco vai estar aqui no estúdio da Prever FM. Você pode participar. 3440-1009, esse é o nosso WhatsApp e você confere o radar aqui na Prever FM. Radar Prever FM. Meio-dia e 8, voltamos com o Radar, música e conversa boa, todos os dias um bom bate-papo para você. E o nosso convidado hoje é o deputado federal João Cury, ex-prefeito de Botucatu. Deputado, boa tarde, tudo bem? Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Boa tarde, Júnior, uma alegria estar aqui, boa tarde a todos aqueles que nos ouvem, nos assistem. Obrigado pelo convite, uma alegria. Estava falando agora há pouco fora do ar, né? O bate-papo fora do ar é muito legal. Falando de Botucatu antigamente, né? Para quem é de Botucatu mais recentemente, né? Onde tem a Havan, ali era uma chácara do seu pai, né? Da sua família, a cidade acabava ali, né? Que loucura, não, João? Uma loucura mesmo, eu me lembro que parecia longe aquele espaço ali. Meu pai teve uma propriedade ali, era uma chácara ali, né? Onde é a Havan hoje, e 1970... Eu me lembro que eu nasci em 1973, a gente era criancinha, pequenininho, a gente frequentava lá, e ali parecia uma coisa assim, parecia que a gente tava saindo da cidade, né? Saindo da cidade, e acho que você conheceu lá também, e era um passeio pra gente pegar o carro e ir até lá, aí fazer churrasco lá, tal, e hoje a gente vê onde ela tava, né? Aquela propriedade que foi da minha família por muito tempo. Depois eu acho que meu pai vendeu no final dos anos 80, começo dos anos 90, ele vendeu ali e acabou virando a famosa JVC. JVC. É. Que coisa, não? Se a gente analisar, né, João, Botucatu sempre territorialmente foi o 10º município, de forma contemporânea falando, né? O 10º maior município do estado de São Paulo, mas a cidade até os anos 80, a cidade ela era um ovo, né? Tanto que aqui na Vila dos Lavradores é bairro, porque era o único bairro praticamente que a gente tinha, né? E o centro da cidade, né? Você tem essa lembrança de Botucatu? Eu tenho. E também o bairro era uma coisa que parecia uma coisa longe, né? Distante, parecia que era outra cidade. Exato, né? Exato. E aí, agora, você vê, né? Eu tava lá em Bofete hoje e eu me reuni cedo com um grande empresário que tem lá na região, que é o Zanqueta. O Zanqueta, ele tava falando, ele é um cara hoje que trabalha muito com a questão do frango, né? E ele fez um estudo, ele é um cara muito bem formado, ele fez um estudo, né? Do raio de desenvolvimento do estado de São Paulo do interior. Ele falou assim, o ponto mais importante de desenvolvimento do interior de São Paulo nos anos 2000 foi em Dayatuba, região de Campinas a Sorocaba, né? E ele viu que esse trecho ia explodir, né? Por uma série de razões, ele estava me explicando lá o estudo que ele fez. E aí ele começou a investir nesses lugares, tal, e hoje ele é um super empresário nessa área e tal. E aí e Botucatu também, quem estudou Botucatu, né, também enxergou que a cidade teria limites de crescimento e que o crescimento se daria para a região da Castelinho e de Rubião Júnior, né? Porque nós chegamos aqui na Zona Leste, no fronte da Cuesta, Zona Norte e Zona Leste, ou seja, Jardim Brasil, Montemor, toda essa região aqui, ela tem um limite geográfico, né? Que é exatamente a Cuesta. Então, automaticamente, era natural que a cidade crescesse sentido Rubião e Castelinho. Mas a gente era pequeno, a gente não imaginava isso, né? As pessoas deveriam estar já pensando nisso, estudando isso, né? E a cidade parecia um ovo. E a hora que a cidade chegou nesse fronte da Cuesta, não tinha jeito mesmo, você tinha que avançar, né, para essa região aqui. Por isso que a gente vê muito crescimento para a região das rodovias aqui da Zona Sul, com alguma limitação por conta da questão hídrica aqui na Gastão da Alfarra, né, essa que vai lá para Demétria, mas principalmente daí entrando já na região da Castelinho, Rubião Júnior, que aí a olhos nus a gente percebe o quanto que mudou essa região da cidade, o quanto cresceu. Esse crescimento começa no governo do teu pai ainda, né? No final dos anos 80. Você tem lembrança de como que era o governo do teu pai? Eu tenho algumas lembranças. Eu me lembro, Júnior, uma coisa interessante. Meu pai, ele
ele trazia a gente de final de semana. Eu acho que ele tinha, como todo político tem um sentimento da ausência junto à família, eu também carrego um pouco isso, dessa ausência. A política tira muito a gente da família, né? De casa, do convívio. E então meu pai pegava a gente, meu pai tinha uma caravana marrom e ele colocava, e depois uma verde. Ele colocava a gente todo na caravana, a gente até no chiqueirinho, o porta-mala era o chiqueirinho da caravana. Podia naquela época, né? Hã? Podia Naquela época podia. E aí ele punha, eu me lembro que ele punha ou Nelson Gonçalves ou Chico Buarque. E a gente saía com ele visitar a obra. E uma coisa que era longe para nós também, a gente era muito pequeno, era quando ele começou a asfaltar e fazer as galerias aqui da Rafael Laurindo, aqui no Jardim Paraíso, né? E isso para nós era uma coisa assim fantástica, vendo aquelas máquinas, era tudo terra, né? Então toda essa parte aqui do Jardim Paraíso, eu me lembro crescendo muito no governo do meu pai, e também me lembro muito da região do Jardim Brasil, aquela região Jardim Piabiru também, porque eu ia muito lá com a minha mãe e com meu pai, né? Eu me lembro quando eles conseguiram levar água, né, para aquela região, porque eu fui numa inauguração que eu lembro, até hoje eu tenho isso na minha cabeça, eles abriram uma torneira assim, essas torneiras fictícias, e começou a jorrar água, né? E aí todo mundo aplaudiu, tá? E na minha cabeça, você imagina, a gente tinha 10, 12 anos de idade, você vê aquilo, você fala, mas o que é? Era a chegada da água na região leste de Botucatu. Então eu me lembro de algumas coisas assim, mais do segundo mandato, daí no segundo mandato eu tinha 20 anos já. Que começou em 93, né? 93. Ele foi eleito em 92. É. Então, aí eu já tinha uma idade que eu me lembro bastante, apesar de morar fora, que eu já estava fazendo faculdade, né? Mas eu me lembro também daí do ginásio de esportes, né? Me lembro da inauguração da rodoviária do primeiro mandato, acho que seu pai estava lá, né? Foi. E época eleitoral ainda. Época eleitoral, 1988. Campanha do Joel. Então, assim, essas obras icônicas da época do meu pai, lá do governo do meu pai, me lembro do Teatro Municipal, também me lembro, né, que era uma coisa muito festejada, e me lembro dessas obras de infraestrutura. Eu lembro uma vez que eu estava com ele na Rua Mano, meu pai ficava muito ali no Café do Ponto, Padaria do Bosque, e eu lembro que tava um caos, e eu não sei por que eu tava na padaria com ele, não sei se eu fui comer um lanche e tal, e o povo parava, e tava um caos a região central, porque eles estavam fazendo obras de galeria, e a Quintino Bocaiúva, né, que sobe ali pro sentido, ela tava toda interditada, e terra, porque você imagina a obra de galeria no centro da cidade, né? O tamanho do transtorno que não gera, né? E as pessoas falando, reclamando que não tava aguentando porque fechado, e aí o comércio que não conseguia ter acesso, as pessoas não conseguiam ter acesso ao comércio, e eu lembro disso, porque isso ele recebia praticamente. Meu pai, acho que tinha uma característica que praticamente ele despachava na Padaria do Bosque, né? Eu acho que era um terceiro turno ali que ele tinha de receber pessoas e tal. E eu me lembro até que ele fazia, às vezes, anotação no papelzinho sabe aquelas televisãozinhas que você tem o guardanapinho de bar? Ele anotava, dava pra pessoa, a pessoa ia procurar não sei quem no dia seguinte. Ó, passei lá na padaria, o Jamil mandou vir falar com você e tal. Essas coisas eu me lembro, né? Bastante, e me marcou muito, porque, de certa forma, ele ficou conhecido por isso também, né? O prefeito que ficava ali na soleira ali da padaria, tomando café e batendo papo. Chegava à noite, ele sentava no degrauzinho ali, e o papo era futebol, né? Futebol e política. Ele ficava ali, tinha toda uma turminha que acompanhava ele, Zé do Pito. Isso. Brancão, Bem-vindo. Alemão. Tinha uma galera, e meu pai que ficava ali, tinha uma galera toda. Uma coisa que você falou que eu achei interessante, né? A política, ela cobra caro na questão familiar. E que você sentiu isso com seu pai. E mesmo assim, isso não te impediu de ser político e de alçar voos maiores, né, João? Você sabe que isso é um dilema, porque a gente acha que a gente consegue fazer diferente. Né? E de fato, dá para você dosar melhor, dá para equilibrar melhor isso, depende muito da característica pessoal, né, de cada um. Eu, por exemplo, eu não tenho o hábito que meu pai tem, de ir para uma padaria e ficar à noite lá com os amigos batendo papo. Então, quando eu tô em Botucatu, né, eu geralmente chego mais cedo em casa, consigo ter uma convivência melhor, coisa que meu pai não tinha. Meu pai saía da prefeitura, passava para jantar em casa e já descia para a padaria, entendeu? E ali ficava ali todo o grupo político conversando, batendo papo.
né? Como eu também moro, desde que eu me casei e antes de entrar na política, eu já morava no Indaiá. Então também não é um lugar que você recebe... De fácil acesso. De fácil acesso e tal. Então eu tive filho muito pequeno, depois fui morar em São Paulo, né? Então assim, eu acho que eu sou distante do dia a dia da minha casa, da minha família, mas por outros motivos, né? Porque eu tenho uma atividade muito fora de Botucatu, além de Botucatu. Meu pai vivia em Botucatu, né? Meu pai, a carreira dele, tirando o tempo que ele ficou na Dersa, foi praticamente 100% em Botucatu, né? A minha já é uma trajetória um pouco mais diferente. Eu dividi, né, 50% da minha trajetória política foi em Botucatu. Os outros 50% foi fora de Botucatu. E uma parte com a família, né? Porque eu me mudei com a Raquel, com as crianças para São Paulo, e depois eles voltaram. O Vitinho ligando aqui, ó. E depois eles voltaram para Botucatu. Quando eu assumi como deputado, eles voltaram para Botucatu, daí eu voltei também, né? Mas eu fiquei um tempo, os últimos de 2023 a 24, antes de assumir como deputado na Coab, eu fiquei viajando toda semana. A família aqui, eu ia de segunda de madrugada e voltava de sexta-feira para Botucatu. E aqui eu tinha um convívio familiar de final de semana, porque como a Coab é uma empresa que trabalha só na capital, quando eu vinha, eu não tinha o problema de ter que fazer política aqui de final de semana, de ter que estar na rua necessariamente, porque o meu trabalho era 100% em São Paulo, né? Mas também é um dilema. Hoje eu acho que é o momento mais difícil, que é o momento que eu mais fico fora. Porque como prefeito a gente ficava fora, mas estava na cidade. Acho que como deputado é o período que eu mais fiquei, que eu fico assim, eu moro em Botucatu, só que eu viajo muito. Ajuda o fato, por exemplo, você é de 73, você tinha 9 anos quando teu pai foi eleito prefeito pela primeira vez, né? Você vai me corrigindo se eu estiver errado na cronologia. Então vocês conheceram o pai não político, embora já tenha tido... Ele foi candidato a deputado antes 78. De ser prefeito, né? Mas vocês conheceram o pai que era engenheiro e depois tem a transição para o pai político. Me corrija também na cronologia, quando você ganha a eleição aqui em Botucatu, a Raquel estava esperando já quase que... 20 dias depois a Manu nasceu. Com a Manu, né? Os seus filhos não conheceram o João Cury advogado, né? Não. Só o João Cury político, né? Você acha que ajuda isso? Vocês tiveram uma diferença. Pô, meu pai estava mais disponível agora não. Eles já nasceram com você político. Eu não tenho lembrança do meu pai fora da política. Essa é uma coisa que, embora eu tenha convivido com ele fora da política, eu não me lembro, porque eu tinha... Até a primeira eleição do meu pai, eu tinha 5 anos. Entendeu? Então é muito pouco as minhas lembranças dele fora da política. Depois de 1978, quando ele foi candidato a primeira vez, embora ele tenha ficado na primeira suplência e não tenha assumido, né? Aí ele já estava na vida pública, meio que já... Eu acho que ele já tinha, depois da eleição para deputado, eu acho que ele já imaginava uma eleição para prefeito. Entendeu? E aí ele foi construindo essa trajetória. Então a gente já vivia com ele, embora sem mandato, um pouco... Porque minha casa, desde que eu me conheço por gente, ela era frequentada por políticos. Ou por pessoas simpatizantes da política, que participavam desse projeto político, né? Que era um grupo importante de Botucatu. Seu pai... Me lembro muito do seu pai. Muito, porque o seu pai foi muito amigo do meu pai. Meu pai tinha verdadeira adoração, né, pelo Zé Quinteiro, Zé Roberto Quinteiro. Tinha mesmo. Então eu lembro do seu pai. Eu lembro dos grandes amigos do meu pai, muito. Né? Agostinho Torres, Arnaldo Leota de Melo, o Zé do Pito, no início da carreira dele, do meu pai. Assim, muita gente que ficava ali naquele círculo que planejava algo para Botucatu. Eles tinham um projeto para Botucatu, era interessante, né? E então eu me lembro muito disso, mas eu não me lembro muito do meu pai fora da vida pública, né? Interessante isso, porque eu acho que eu era muito pequeno. Os meus filhos 100% me conheceram na vida pública, porque a Manu nasceu, eu já era prefeito eleito. Não tinha tomado posse, mas já era prefeito eleito. Então, acho que ela não me conhece fora dessa perspectiva. Dos dois, quem mais leva jeito ali? Eu acho que ela. Ela gosta da política, ela tá indo para a área de humanas, né? É que assim, o Vitor ainda é muito novo, né? Eu percebo que ele tem uma distância
maior em relação a isso. A Manu gosta bastante, ela se interessa, a formação dela também, a escola tem muita discussão, muito debate e é interessante, porque eu tomei por decisão, assim, uma decisão de que eu não forço nada, não influencio em nada, procuro manter uma distância regulamentar, porque eu acho que é ruim quando a gente fica influenciando e acaba enviesando um pouco isso. Eu acho que essa decisão, até porque ela tem desdobramentos, você entrar na vida pública, a pessoa tem que ter muita consciência do que isso vai impactar a vida pessoal, sabe? Às vezes a gente entra meio, vamos, e depois não é uma reflexão profunda do que isso, onde isso vai parar, os desdobramentos que isso tem, né? Então, pode parecer para muitas pessoas uma coisa muito legal, mas quando você procura levar a sério, e hoje em dia também você exercer um mandato, né? Ainda mais no executivo, Júnior, tem muito impacto na vida pessoal, na vida profissional. Às vezes você, por exemplo, eu era um advogado, estava indo bem no escritório, né? Tava indo bem, eu era sócio do escritório do Guto Torres, que é um escritório do Agostinho Torres, que veio do pai, assim, o Guto me deu a oportunidade, como a gente era muito amigo, eu terminei a faculdade, eu fui fazer uma especialização em direito tributário fora. Eu estudei na Itália, em Bolonha. E quando eu voltei, né, eu abri a área de direito tributário no escritório praticamente. E começou a dar certo, porque eram poucos advogados nessa área em Botucatu. E aí quando eu fui para a política, eu praticamente interrompi uma carreira que eu acho que também poderia ter êxito, assim, sabe? A impressão que eu tenho é que hoje, porque eu vejo o escritório hoje, é um escritório muito conhecido, é um escritório que tem mais de 100 anos em Botucatu. Olha que interessante. É o mais antigo, né? É o mais antigo. Então, eu acho que eu estaria também ali participando do bom momento que o escritório vive. Acabei indo para uma outra área, né, com desafios. É muito gratificante, porque eu acho que te realiza muito pessoalmente você estar na política e fazer as coisas, ter a oportunidade de fazer as coisas. Mas você sempre fica na dúvida se foi a melhor escolha, se não foi a melhor escolha, se faria de novo, né? E se faria do jeito que eu fiz, né? Eu converso muito com os prefeitos, eu tenho muita relação com prefeitos, né? Eu vejo as dificuldades que os municípios estão enfrentando hoje, né? Tá cada dia mais difícil, mais complexo, mais desafiador ser prefeito de uma cidade. Então, tudo isso a gente tem que refletir muito se vale a pena. Então, quando a Manu não fala que ela quer ser política, nada disso. Ela gosta de política. Ela não fala que ela quer ser. Isso acho que não tá no radar dela, não. Mas ela discute política, ela fala sobre política, ela quer entender um pouco, né, das coisas, como que faz. Esses dias ela tá pensando na área de humanas, ela foi o estágio, a escola agora, esse mês aqui era o mês em que todos os alunos do terceiro ano do ensino médio, ela tá no terceiro ano do ensino médio, tem que fazer um estágio. Um pouco já voltado para a área que pensa em fazer faculdade. Então, como ela está na área de humanas, ela falou: pai, eu queria fazer lá em Brasília essa semana, porque uma das coisas que ela pensa em fazer é relações internacionais. E aí lá em Brasília tem muito, né? Você tem lá o Ministério das Relações Exteriores, o próprio Congresso Nacional tem uma área muito forte voltada para a questão das relações exteriores e tal. E aí a Manu foi passar a semana comigo lá. Né, a gente teve, e foi legal, porque eu não preparei a semana para a ida dela, né? Mas ela pegou minha agenda como se fosse uma agenda normal, entendeu? Ela falou assim, não, eu falei assim, Manu, você vai acompanhar uma agenda normal de um deputado federal. E naquela semana, por coincidência, eu tive uma audiência com o Zanin, no Supremo Tribunal Federal. Cristiano Zanin, que é o ministro do Supremo, onde a gente foi debater um tema importante sobre liberdade religiosa, né? Que ele é o relator de um processo pode ser um processo que tem um desdobramento para quase com uma súmula vinculante, assim, sabe? Uma jurisprudência que, dependendo do voto dele e de como esse processo vai ser julgado, pode meio que ser um paradigma, um divisor de águas em relação à questão da liberdade religiosa, tal, dos signos das igrejas, uma série de marcas que isso envolve, tudo. E a gente foi debater isso, ela presenciou isso. Legal. Né? Ela presenciou isso. Depois, por coincidência também, era a semana da entrega do meu relatório do projeto de lei que eu fui relator, que trata do diabetes, e a Manu é diabetes, ela é DM1, diabetes tipo 1. Então ela viveu isso, ela já estava vivendo, porque ela estava acompanhando,
mas foi na semana que eu precisava entregar o relatório. Então, a gente fez uma audiência pública virtual, ela participou comigo. Então, foi uma semana também que eu acho que materializou um pouco a ideia dela sobre tudo isso, para ela poder acompanhar. Recebeu prefeitos comigo, foi pro plenário. Então, eu acho que talvez tenha também ou despertado para aquilo que ela não quer fazer, ou despertado para aquilo que ela quer fazer. Pode ter sido uma semana importante. No seu caso, quando você era pequeno, despertou o que você queria fazer, né? Você sabe, Júnior, que assim, é difícil quando a gente vive no ambiente, assim, eu não decidi desde pequeno que eu queria ser político, né? Eu não decidi isso. Na verdade, isso foi bem mais tarde. Você vive o mundo da política. Eu me comparo muito a uma família que você conhece bem, porque você tem parentesco, que é a família do Zé Ayrton, que são muito meus amigos. O Zé Ayrton... Família Arbex. A família Arbex, o Zé Ayrton, ele era um cara que foi jogador de futebol, fanático por futebol, e os filhos, de certa forma, além de talentosos, também gostam de futebol. Você entendeu? E, de certa forma, isso molda um pouco a história da família, né? Quando você tem uma personalidade na sua família tão forte, ela acaba influenciando. O seu pai te influenciou. Com certeza. Muito ou pouco, sabe? De um jeito assim. Ele te influenciou tanto que você segue a carreira do seu pai, né? A carreira que o seu pai tinha, você seguiu. Provavelmente porque te despertou isso de alguma forma que ele ajudou a contribuir para a pessoa que você é, pro jornalista que você é hoje. Na vida de quem nasceu dentro de um ambiente político, isso passa a ser meio também o que aconteceu na sua família, na vida do Cacau, do Paulinho, do Cabeça e do Gu, e na minha família do ponto de vista político. Você entendeu? A gente nasceu, é o que eu tô te dizendo, eu tinha 5 anos de idade, o meu pai foi candidato. E depois disso ele saiu da política praticamente quando morreu. Você entendeu? Então, toda a nossa trajetória foi vivendo esse ambiente. E meu pai também não era um cara que falava, você vai ser político, você tem que ser político, eu quero que você siga a minha carreira. Nada disso, meu pai nunca fez. Ao contrário. Meu pai, nos últimos anos de vida, ele estava meio decepcionado com a política. Ele falava o seguinte, eu ouvi ele falar. Ele falou assim, enquanto eu for vivo, filho meu não entra na política. Porque ele estava meio, sabe, desgostoso, decepcionado. E aí ele faleceu em 2004 e ninguém tinha envolvimento político. Ninguém tinha. Nenhum envolvimento político. Eu estava na carreira jurídica, né, meus irmãos fazendo faculdade, minha irmã com uma agência de comunicação, a Renata, acho que morava, a Jamila com a agência, a Renata morava fora, ninguém tinha. Depois que meu pai faleceu, e foi interessante que meu pai faleceu em dezembro de 2004 e o Ielo ganhou a eleição em outubro de 2004. Foi. E o PSDB, que era o partido que meu pai adorava, que ele ajudou a fundar e tal, em 2004 não fez nenhum vereador. Né? E aí, meio que houve um entendimento no estado de São Paulo que o PSDB de Botucatu tinha acabado. Ó, entrou num processo falimentar praticamente, assim, precisamos repensar o PSDB de Botucatu, porque o PSDB de Botucatu era um berço importante do PSDB estadual, né? Então, aí, eu tava no escritório e em 2025 era presidente da Assembleia Legislativa e presidente do partido, concomitantemente, o Sidney Beraldo, que tinha sido prefeito junto com meu pai. São João da Boa Vista, meu pai em Botucatu. O Beraldo era muito amigo do meu pai, e quando eles estavam fazendo o mapa do PSDB depois da eleição, porque depois das eleições sempre você vê o que aconteceu com o partido. Bom, o partido ganhou quantos municípios, perdeu, quantos vereadores, tal. E eles viram que em Botucatu foi um desastre. O partido que nos anos 90 tinha feito prefeito de cabo a rabo, ou seja, de 92 a 2000, o PSDB tinha a prefeitura, tinha eleito um deputado. O meu pai saiu, foi ser presidente da Dersa. Olha, né, essas lideranças tiveram uma importância muito grande, né? 4 anos depois simplesmente acabou, né? Por briga, por estresse, por entendimentos diferentes, tal. E aí, acabou. Aí eles olharam e falaram, olha, lá nós vamos ter que fazer algum tipo de trabalho. Vamos lá ver o que tem lá. Vamos procurar lá a família do Jamil. Quando o Beraldo me procurou, né, ele falou assim, João, vocês precisam entrar na política, participar da política. Seu pai foi uma figura muito importante e tal. Eu me lembro que ele veio a Botucatu, né? E a gente recebeu o Beraldo, porque ele nos procurou. Falou, vou procurar os filhos do Jamil lá.
né? E aí, só que a gente não tinha participação nenhuma política. E aí ele veio e falou assim, olha, não, Beraldo, meu pai era o político, a gente gosta de política, mas nós não temos nenhum envolvimento. Ele falou, não, vocês têm que ter, nem que seja para honrar a memória do seu pai. Eu lembro que ele falou isso. Já pegou no ponto frágil. Emocional, é. Aí a gente falou, olha, nós podemos ajudar, não, filia, tal, não sei o quê, vocês vão ajudar, é importante e tal. E começou a contar a história do meu pai, que meu pai, não sei o quê. E vai entrando, essa turma sabe fazer, né? Daí foi entrando no emocional, tal, até que a gente falou, então vamos ajudar, se é importante ajudar. Aí em 2006 teve eleição, aí na eleição foi muito interessante, porque eu tava no escritório, um dia me liga o Bruno Covas, 24 anos de idade. Neto do ex-governador Neto do Mário Covas. Ele falou assim, ô João, tudo bem, tudo jóia? Olha, peguei seu contato aqui e eu queria fazer uma visita para você em Botucatu. Isso no final de 2005, começo de 2006, tinha eleição para deputado, para presidente em 2006. Aí eu falei, olha, ô Bruno, tudo bem? Então eu não conhecia. Apesar da ligação do Mário Covas com seu pai, você não conhecia ele? Não conhecia o Bruno. O Bruno é da idade do Fernando, entendeu? Então não tinha eu sabia da relação do meu pai com o Covas, isso eu sabia, né? E às vezes que o Covas vinha para Botucatu, a gente via esse carinho, essa amizade e tal. Aí depois eu vim saber por outras pessoas que o Covas tinha meu pai numa relação muito íntima, né? Porque eu também eu sabia que eles eram amigos, mas não sabia o nível de amizade. E as pessoas falavam assim, o Mário Covas adorava seu pai. Muitas pessoas me falaram isso. O seu pai, ele tinha adoração pelo seu pai. E eu sei que meu pai venerava o Covas, né? E aí o Bruno Covas me procurou, chegou em Botucatu, foi lá no escritório. Novo, menino. Ele falou assim, João, é o seguinte, eu tava com a minha avó, dona Lila Covas, e eu falei, eu sou candidato a deputado estadual. E eu falei pra ela que eu sou candidato, ela sabe que eu sou candidato, ela falou assim, mas ó Bruno, só com um voto de Santos e na capital, você não vai conseguir, você precisa entrar no interior. E ele disse que falou assim, mas eu não conheço ninguém no interior. Ela falou assim, não, eu vou te dar o nome de umas famílias em alguns municípios para você procurar, porque eles eram muito amigos, essas famílias tinham muita relação com o seu avô. Então você procura essas famílias. E o Bruno me mostrou a listinha. Tava lá a família Trigo em Sertãozinho, a família Piunte em Itu e a família Cury. Piunte, rapaz, olha. E a família Cury, tinha várias famílias, os Benassi em Jundiaí e tal, que eram os amigos do Covas no interior de São Paulo. E aí tava lá a família Cury, Botucatu. E aí ele falou assim, eu peguei lá, minha avó falou pra eu procurar a família Cury em Botucatu. E eu vim parar aqui em você. Falei, mas eu preciso da sua ajuda, porque eu vou ser candidato a deputado estadual e eu precisava ter uns votos no interior, que você não me ajuda. Eu falei, Bruno, nós não estamos na política. Nós não temos vínculo, assim, nós temos... Meu pai foi, tal, mas a gente... Não, mas não tem problema, o que vocês puderem fazer por mim, tal, vocês me ajudam, tal. Aí nós juntamos um time, um grupo de amigos. Eu peguei grupo que tomava cerveja comigo, amigo de infância, amigo de escola, os advogados, o pessoal... Volta no menino aí, me ajuda. Vamos montar e vamos ajudar o Bruno aí, porque foi quem nos procurou para ajudar, tal. E aí demos lá, acho que 500 votos, 400, 500 votos. Já era um número expressivo. Pro Bruno Covas, né? E o Bruno ganhou a eleição. Foi a primeira eleição dele para deputado, ele ganhou a eleição. Ele tinha tido uma eleição como vice em Santos, lá atrás, menino também. E aí aí começou esse envolvimento. Aí em 2008, aí eu já estava participando, já sabia quem eram as pessoas e tal, mas eu não ia ser candidato a prefeito. Não tinha um plano para ser candidato a prefeito. Aí, mas tinha um plano eu me lembro do Beraldo falando o seguinte, a gente tem que voltar a ter vereador. Lembro direitinho. Qual é a estratégia? Temos que voltar a ter vereador. Quantos vereadores? Não, se tiver 2 vereadores, tá ótimo. O PSDB ressurge em Botucatu. E aí, então tá bom, então vamos trabalhar para fazer 2 vereadores. Aí começamos a trabalhar. O Marinho, aí a gente assumiu o partido, o Mário Pilan foi presidente do partido e a gente começou, e o meu escritório começou a circular também esse mundo da política, né? E vai, monta a chapa, não sei o que e tal. Bom, temos uma chapa de vereadores. Aí o pessoal, não, tem que ter candidato a prefeito. E aí, eu fui chamado lá em São Paulo pelo Aloysio Nunes, pelo Pedro Tobias, pelo Beraldo, e o Aloysio falava em nome do Serra, que era o governador. Ô João, nós precisamos ter candidato a deputado, a prefeito em Botucatu, uma cidade importante e tal, você vai ser nosso candidato a prefeito. Não, gente,
eu ajudo vocês e tal, mas eu, não, você vai ser nosso candidato a prefeito, mas aí eu falei, tá bom, então eu vou. Voltamos aqui e começamos a... Mas era, e você sabe muito bem disso, uma candidatura improvável. Não tinha como ganhar a eleição. Não tinha mais como. ou menos. Existia um vácuo naquela eleição de 2008, né? O Ielo não era mais candidato, não podia mais ser. Mas com 70 e poucos % de aprovação. Mas tanto que não transferiu. Mas eu acho que posso falar vou falar aqui um impropério aqui, eu acho que a vitória nossa foi por mais por erro deles do que por mérito nosso. Eu tenho essa clareza, assim, eu acho que não estou diminuindo o tamanho do trabalho que esse grupo fez e que nos levou à vitória, porque de fato era um grupo muito engajado, um pessoal que nas condições que a gente ganhou a eleição, não é fácil ganhar. Sem recurso, sem nada, era assim, era chão. Eu brincava que era a campanha dos 3 S's: sola, suor e santinho. Eu emagreci 6 quilos na eleição, porque eu andei a cidade inteira a pé. A Raquel guardou um par de sapato, que eu gastei 1,5 sapato em 90 dias. Só na campanha? Só na 90 dias. Porque aquela época a campanha era 90 dias. E eu fiz a cidade a pé. Uma cidade, como você disse aqui, territorialmente. Território muito grande, né? Fiz a pé. E sem condição, não tinha muito dinheiro na época, não tinha estrutura. A gente não tinha partido, Júnior. Eu me lembro direitinho, a gente falava assim, mas nós só vamos sair PSDB? Eu me lembro que eu fui conversar com o Malaguti, que era presidente do PSB, ele falou assim, João, nós não temos nada contra você, mas você não tem a menor chance. Então nós não vamos, não tem jeito da gente estar junto. Né? É porque você saía com 4% numa primeira pesquisa, exato, né? Não 3%, tinha isso? Em quarto lugar com 3%. Era o Panhose junto com o Pinho. Era o Panhose, o Pinho e o Milton Bosco. E eu era o último com 3%. E aí, por isso que eu falo que é erro. Por que eu acho erro? Né? E aí eu não estou fazendo acusação leviana. Estou falando erro de leitura política. Né? Por exemplo, eles tiveram um rompimento ali de um grupo dentre como chamava a moça do orçamento participativo? Que ficava junto com o Paulinho, a Selma. Ali teve uma disputa, se ia ser a Selma, se ia ser o Pinho, e teve Tanto que eles tiveram prévias, né? Tiveram, e ali já foi um estresse, porque o Ielo era um prefeito muito bem avaliado, mas não estava conseguindo ali construir a unidade necessária em torno de uma candidatura. Então, isso já é um problema, né? E quase que eu passei por isso também na minha sucessão. Né? A gente teve um pouquinho mais cedo. Aí eu tive que assumir o comando da sucessão, escolher o candidato para poder. Então, que é difícil, a sucessão é um período sempre tenso. Aí um erro que eu acho que foi a bola quicou na nossa frente, porque a gente não tinha nenhum partido coligado conosco. Tanto que o vice, no primeiro momento, a gente estava pensando em ser um vice do PSDB. Aí tinha alguns nomes lá, o próprio Mário Pilão, o Toninho Zorzella. A gente falou, vamos de chapa pura, porque ninguém queria ir com a gente. Nenhum partido queria ir. E aí não sei por que eles esnobaram. Escantearam o PCdoB. Escantearam o PCdoB. E eu acho que foi um erro de leitura. Porque tudo que a gente precisava era de um vice mais experiente, né? Um cara que tinha uma grande penetração na sociedade, principalmente dentro da universidade. Que era o Caldas. E o Caldas, ele meio que combinou, ó, um é novo, o outro é mais experiente, um já tá no legislativo, tá por dentro dos desafios da cidade. Eu não tava por dentro dos grandes desafios da cidade, eu tava no escritório de advocacia, né? Então o Caldas já tinha sido presidente da Câmara, era líder do governo, né? Foi líder do governo por um tempo. O PCdoB tava desde o começo, né? Tava no segundo mandato como vereador. Tava no segundo mandato. E de repente eles deixaram. Segundo o PCdoB, foi uma conversa meio sem pé nem cabeça, eles perderam o PCdoB. E aí nós começamos algo improvável, uma aliança PSDB e PCdoB. Que naquela época era a polarização, né? Direita e esquerda. Exato, e daí deu certo. Nós sentamos na casa do Fontão, com a Adriana, né? E ali começamos a comer pizza, falar de política. Vamos junto. Vamos construir uma aliança programática. Botamos grupos para sentar, para pensar a cidade, fizemos várias audiências pensando programa de governo, tal. Fizemos um apanhado daquilo que era o caldo mesmo daquela discussão, porque a chance de dar errado uma aliança com o PCdoB e PSDB era enorme.
Eu me lembro que eu falei pro Caldas, nós temos que ter um programa de governo onde as nossas diferenças ideológicas, elas devem existir, precisam existir, existem, só que uma vez feito um programa de governo, nós temos uma cartilha de voo, daí não cabe mais dizer, mas é isso, é aquilo, tal. Até a elaboração do programa, a gente pode divergir, mas depois que a gente fez um programa, né, como se fosse um pacto, aí nós temos que seguir aquilo que está combinado, fechou. E foi assim 8 anos. 8 anos, Caldas é meu irmão. PCdoB eu tenho amizades lá, Pereira, o Luizinho, o pessoal até hoje, são meus irmãos. Nunca tivemos um problema de dizer, problema ideológico. Nada. Criamos lei de OS na saúde. A lei de OS na saúde foi no nosso mandato, que poderia ser um choque ideológico, né? Tá terceirizando, nada, tudo isso praticamente discutido, previsto e depois feito, né? Então, assim, eu acho que essas coisas ajudaram a gente a ganhar a eleição. João, eu acho que tem um erro, né, um equívoco por parte dos nossos adversários e que a gente soube aproveitar. A política tem muito da circunstância, né? E naquela circunstância, andando a cidade inteira. Eu me lembro que quando a gente terminou a eleição, eu fui acusado de compra de votos. Né? Antes de assumir, eu já tive meu primeiro processo. E eu me lembro de uma declaração do Pinho, se eu não me engano, que ele falou assim, que ele sentiu que a gente estava comprando voto, porque ele já tinha falado, que ele fez a campanha, e durante a campanha ele falou com mais de 6 mil pessoas. Ele falou assim, e que ele percebeu algo estranho, me lembro direitinho, não sei se era bem assim para não ser, mas eu me lembro que ele disse, olha, eu conversei com mais de 6 mil pessoas, eu andei na rua e tal, e eu percebi algo estranho, querendo dizer, da suposta compra de votos. E aí eu lembro que eu olhei e falei assim, tá vendo por que nós ganhamos a eleição? Porque na cabeça dele, conversar em 90 dias com 6 mil pessoas era conversar com a cidade inteira. E a cidade naquela época tinha 120 mil habitantes. Então, eu acho que tinha uma ideia de que a aprovação do IELO era suficiente para transferir esses votos. Você entendeu? Porque é muito pouco em 90 dias você falar com 6 mil pessoas, sabe? Então, isso para mim foi também sintomático. Eu falei, olha, eu acho que era uma campanha que meio que entrou já achando que estava ganho. E aí, a gente sabia, tinha uma pessoa que nos ajudava, que falava assim, vocês têm que ser o primeiro da oposição. Porque eu não era o primeiro, eu era o terceiro da oposição. Tinha o Panhose, o Milton Bosco e eu. Né? Os três eram candidatos de oposição, mas eu era o terceiro da oposição. O Roberto, que nos ajudava, falou assim, olha, vocês têm que ser o primeiro da oposição. Se você for o primeiro da oposição, tem uma grande chance de ganhar a eleição, porque há um sentimento de mudança na cidade. As pessoas querem mudança, só não sabem quem é que representa a mudança ainda. Acho que não era nem mudança, querem mais, né? Tanto que era o slogan na época, né? Botucatu merece mais. A cidade estava num bom momento, mas a cidade queria mais. Esse mais que o outro lado não soube oferecer, e que você passou no diálogo para eles. E aí ele falou, ó, você tem que tentar ser o primeiro da oposição, porque o primeiro da oposição é um candidato competitivo. Não era o João, era o seguinte, quem é aquele que tem chance de apresentar algo mais, de apresentar algo diferente? É alguém da oposição. E aí a gente conseguiu, a nossa candidatura, minha, do Caos, esse grupo conseguiu meio que personificar isso. E aí deu certo, saímos de 3 para 53. Se tivesse 2 turnos em Botucatu, a gente teria ganho no primeiro. No primeiro turno. Olha, 12h46, rápido break, o João vai atender o Vitor e daqui a pouco a gente volta com o Radar aqui na Prever FM. 12h49, voltamos com o Radar, música e conversa boa, todos os dias um bom bate-papo para você. Olha, se você tá procurando peixes e frutos do mar de qualidade aqui em Botucatu, uma dica muito especial é Igor Peixaria. Lá você encontra peixes sempre fresquinhos, selecionados, com muito cuidado, prontos para fazer a diferença nas suas refeições. Além de saborosos, os peixes, todo mundo sabe, formam uma excelente fonte de proteína e ômega 3, levando mais saúde, mais qualidade para o dia a dia da sua família, tá bom? E o melhor, na Igor Peixaria você encontra variedade, atendimento de confiança, aquele cuidado de quem entende do assunto. A Igor Peixaria fica na Tenente João Francisco, 386, na Vila dos Lavradores. Agora, você pode fazer a sua encomenda pelos contatos, tem o WhatsApp 99781
2200 ou 33616010. Passe na Igor Peixaria e descubra por que ela é referência quando o assunto é peixe fresco e frutos do mar. Igor Peixaria, amor de família pelo seu pescado. Na reta final do radar de hoje, recebendo o deputado federal João Curineto, qual que é a dinâmica da sua semana? Botucatu, São Paulo, Brasília? Você não aguenta mais entrar em avião também, né? Não, eu moro em Botucatu, fico aqui de final de semana. Eu fico de segunda-feira, quando eu posso, e vou para Brasília de segunda ou à noite ou terça de madrugada. Pego o avião em Campinas, para nós é melhor. É mais fácil. Mais fácil. Dá 2 horas de Botucatu até a porta do aeroporto de Viracopos. Aí chego em Brasília, fico até quinta-feira, geralmente, quinta à tarde, máximo sexta de manhã. Aí eu já desço em São Paulo. Já desço de quinta-feira em São Paulo e tenho agenda, às vezes, em São Paulo ou faço os municípios voltando para casa. Entendeu? Eu tenho um pouco eu trabalho bastante a questão da Castelo Branco, da Marechal Rondon, né? Então daí eu faço um pouco esse trajeto de passar nos municípios, ouvir os municípios e tal. E chego em Botucatu, às vezes, de sexta-noite, sábado de manhã. Tô chegando hoje, por exemplo. Eu não fui para Brasília essa semana e eu fui para São Paulo na terça. Ontem eu saí de São Paulo, fui para Pereiras, hoje cedo, Bofete. E cheguei agora em Botucatu e devo ir para São Paulo fazer um bate-volta no domingo. Eu tenho uma reunião importante lá com o pessoal de habitação no domingo e faço um bate-volta e venho para Botucatu. Daí fico em Botucatu, aí devo fazer a região de Reginópolis, Pirajuí e tal. Então eu fico mesclando Botucatu, região de Botucatu, com esses municípios que eu acabo tendo, que é um pouco a minha área de atuação. Para um deputado investido de um mandato, já é mais fácil e encurta o caminho numa campanha eleitoral, né? A sua vida vai virar uma loucura daí. Não, você tem razão, porque eu fico toda hora pensando na campanha que eu fiz em 2022 e na campanha que eu faço hoje. No trabalho que eu tive em 2022, no trabalho que eu tenho hoje. Eu acho que assim, o fato de você ter um mandato facilita bastante, facilita mais. Não quer dizer que você vai ganhar, que eu vou ganhar a eleição. Não. Mas eu acho que assim, a minha atividade parlamentar, ela é quase que uma campanha, porque eu tô presente, eu tô discutindo temas, eu vou lá, me reúno com o prefeito, com o vereador. Então, o fato de você estar presente e discutindo as cidades, a região, de certa forma te introduz também politicamente e que isso lá na frente as pessoas já te conhecem. Então o nível de conhecimento para quem está no mandato, ele é maior do que aquela pessoa que, como eu fui em 2022. Você entendeu? Em 2022, eu não era deputado, então eu tinha um desafio em alguns lugares de me apresentar. E depois de tempo ainda em São Paulo, né? Então eu fiquei muito tempo fora de Botucatu, da região, né, morando em São Paulo, porque a prefeitura de São Paulo, quando você trabalha no estado, que foi uma experiência que eu tive, você ainda, de certa forma, vive o interior. Né? Quando você vai para um trabalho, como eu tive, de prefeitura de São Paulo, e por isso que eu mudei com a Raquel, com as crianças para São Paulo, porque você tem atividades no final de semana, durante a prefeitura, quando você está numa prefeitura. Então, eu fui secretário de Educação do município de São Paulo, depois fui secretário de Relações Institucionais, fui presidente do Compresp, do Conselho do Patrimônio Histórico, Arquitetônico e Cultural de São Paulo. Fui presidente da Companhia Metropolitana de Habitação. Todas as atividades que demandam muito a presença, inclusive aos finais de semana. Porque é prefeitura. A prefeitura é muito próximo das pessoas, né? Então, a eleição de 22 me ensinou. Hoje eu vejo o quanto que a eleição de 22 foi desafiadora para mim. O quanto que hoje, o fato de eu estar num mandato, de certa forma, eu tenho mais proximidade com a população e isso deve me ajudar lá na frente. Como está o clima em Brasília, João? Você, obviamente, percebe quase que diariamente quando você está lá de um clima mais efervescente. A política brasileira mudou a sociedade de uns anos para cá, né? Então a gente coleciona mais inimigos com facilidade, né? Hoje em dia famílias não se conversam por conta de política, amigos de longa data viraram inimigos. Que loucura que a gente vive hoje, não? Que loucura ideológica, né? Que a gente vive. É uma pena. E olha que interessante, né? Teve
Eu vi, acho que o Carlão do PT, alguns anos atrás, ele postou uma foto da eleição de 2010. Tava ele, você, tinha mais alguém conversando. Então nós tínhamos os extremos ali, PT e PSDB. Ele até colocou uma legenda, bons tempos de diálogo, alguma coisa assim. E a gente já vivia essa polarização de hoje, né? Hoje em dia não tem mais isso, né? As pessoas não discutem mais política com respeito, né? Eu acho que a polarização do passado, ela existia, mas ela era mais tolerante, mais respeitosa. Eu acho que isso, a palavra respeitosa, eu acho que ela é mais adequada. É assim, hoje há um desrespeito muito grande pela opinião do outro. Porque não é que você rebate a opinião do outro, você desqualifica a opinião. Você entendeu? E isso é muito ruim, porque na política é fundamental que você entenda que existem outras verdades além da sua. Né? Não existe uma verdade absoluta, né? Às vezes nós queremos chegar, atracar no mesmo cais. Qual é a nossa diferença? É o caminho para chegar lá. Você percebe? Eu não duvido que quem é do PT, alguém pode falar assim, mas o João tá louco, que quem é do PT, eu conheço o Carlão, conheço o PT de Botucatu, são pessoas do bem, corretas, você entendeu? Assim, jamais eu vou dizer que essas pessoas não prestam, ao contrário, eu sempre dialoguei com eles, e olha que foram os meus adversários na política, mas nunca levei pro campo do inimigo, sabe? Então as pessoas transformam às vezes os adversários em inimigos. Você entendeu? E inimigos mortais, que parece que não tem nada em comum. Então esse exercício do diálogo, né, ele veio se perdendo. Você sabe, Júnior, que eu quando eu cheguei na Câmara, porque na minha família eu tenho gente radical que não fala mais de política, não consegue mais falar de política, você entendeu? Eu queria tirar, e amigos também, eu queria tirar uma foto, um vídeo, gravar um vídeo de uma cena que eu vivi logo que eu cheguei na Câmara, fiotão, que nem a gente fala aqui, né? Fiotão, cheguei lá, porque eu não tive nenhuma experiência no Legislativo, a minha trajetória inteira foi no Executivo. Então, para mim, assumir a Câmara dos Deputados foi um grande desafio no primeiro ano, porque eu parecia que eu estava num lugar muito novo, porque o tempo do Legislativo é diferente do tempo do Executivo, é o tempo da construção do consenso, né? De você dialogar com todas as esferas num ambiente extremamente polarizado, né? E aí, eu me lembro que eu cheguei lá, eu peguei uma cena, a Câmara estava discutindo o pé de meia, era a discussão ali, e subiu um deputado da esquerda, em vez de discutir o pé de meia, ele começou a chamar o Bolsonaro de negacionista, de fascista, tal. Distorceu a discussão ali. Aí subiu o da direita, que em vez de discutir o pé de meia, começou Lula ladrão, Lula não sei o que, tal. E eu olhando aquilo, eu tava ali, olhando aquilo. O que eu tô fazendo aqui? Aí, quando eles desceram, sem brincadeira, Júnior, eu devia ter gravado. Eles desceram, a hora que eles se encontraram ali naquele corredorzinho onde ficam os deputados em pé ali, a hora que você desce do plenário, que você sai ali, eles já saíram abraçados dando risada. E do lado onde a gente fica ali, tem o café dos deputados. Né? E eles sentam para tomar café. Mas não é que eles saíram dando risada porque eles estavam fazendo um teatro. Assim, é quase como assim, olha, você defende o seu, eu defendo o meu. Não é que estava um teatro, nada disso. Mas eu fiquei pensando nas pessoas que estão brigando aqui em Botucatu, nas famílias que não se falam mais, que não conseguem mais conversar, imaginando que lá eles não conversam, imaginando que lá eles também não buscam construir algum tipo de consenso. Eles saíram, os dois, sentaram ali e começaram a conversar. E que é muito saudável, eu não estou fazendo crítica não, que bom que eles conseguem subir a tribuna, fazer a defesa dos seus... das suas ideias e tal, mas depois sair para conversar. Que bom. Imagina. Só que as pessoas não imaginam isso. As pessoas imaginam, acham que eles vão sair de lá um dando tiro no outro. Não vão. Então tem uma ideia um pouco infantil, quase que ingênua, né, de imaginar isso. E a gente aqui embaixo fica se matando por causa disso. Separando família, separando amigos. É uma pena. Triste isso. Eu vivi isso, modéstia à parte, agora na relatoria da diabetes. E eu acho que o grande patrimônio que eu adquiri na vida pública foi exatamente quando eu fui prefeito. Eu tinha um vice do PCdoB,
da esquerda e eu dialogava e tinha gente da direita no meu governo. O meu governo tinha gente que militava no campo da direita, entendeu? Então a gente dialogava com todos. Essa experiência em São Paulo, eu exercitei isso. Eu recebi o sindicato. A Bebel, presidente da POSP, quando eu era secretário de Educação do Estado, eu pactuei várias coisas com a Bebel. Eu construí convergência várias vezes com a Bebel e também construía com a direita, entendeu? Porque há de ter algo que nos une. Não é possível que a gente diverge 100% em tudo. Você percebe? Sim. Há de ter algo que nos aproxima. Então vamos enaltecer aquilo que nos une. É que nem um casamento, uma amizade. Quando você faz uma amizade com alguém e você gosta de um amigo, não significa que você concorda com ele 100%. Eu não concordo com a Raquel 100%, mas o que eu e a Raquel decidimos fazer? Enaltecer e valorizar aquilo que nos une, aquilo que nos aproxima. Você entendeu? Uma relação é feita disso. Na política não é diferente. Eu não concordo 100% com alguém, mas o que nos une? No projeto de lei do diabetes, quando eu terminei meu relatório, Júnior, terminei de ler lá na tribuna meu relatório, eu desci, a Heloísa Helena pegou a palavra, a Heloísa Helena, pessoal, esquerda, falou assim, eu quero cumprimentar o deputado João Cury pelo relatório. Aí ela saiu do microfone e falou, João, conta com a gente, nós vamos votar 100% com o relatório. Ela terminou de falar, o líder da oposição, bolsonarista roxo, criticou o PT, que o Lula, não sei o quê, falou assim, mas eu quero dizer pro deputado João Cury que nós vamos votar pelo relatório. Aí ele desligou o microfone e falou, João, parabéns pelo relatório, nos representa, nós vamos votar. A gente conseguiu. Agora, isso tudo foi o final de um processo. Eu passei 6 meses dialogando com todo mundo, costurando com todo mundo, até com o governo, para agora chegar no Lula e ter certeza que ele vai sancionar, porque ele poderia vetar. Então, esse trabalho a gente aprendeu a fazer. Aprendi na prefeitura de Botucatu, dialogar com todo mundo, E aí você fala assim, gente, vamos tirar o que nos afasta, vamos pensar aqui no projeto, vamos, o que vocês sugerem? Ah, isso, então vamos, então vai. A hora que saiu o caldo dessa discussão, a espinha dorsal, quando eu apresentei, todo mundo falou, puxa, isso me representa. Então, acho que o exercício do político também é esse, Esse é o exercício de você falar, pô, o que nos aproxima, não precisamos concordar em tudo, mas o Santo Agostinho tem uma fala, tem um ditado, uma frase que eu gosto muito, que ele diz o seguinte, no essencial, no fundamental, no necessário, unidade. No duvidoso, liberdade. Aí naquilo que tem dúvida, que cada um pensa de um jeito, você tem liberdade para decidir o que você quer, o caminho, com quem que você vai, o que você vai fazer, mas em todo o resto, caridade. No fundamental, unidade, no duvidoso, liberdade, em todo o resto, caridade. Eu tenho feito dessa frase uma profissão de fé, sabe, na minha vida pública, de tentar buscar exatamente isso. Bom, ficaríamos aqui uma tarde toda falando. João, obrigado pela sua presença aqui no Radar da Prever FM. Eu que agradeço, Júnior. Fiquei feliz de te ver, de te reencontrar. Fazia tempo que nós nos encontrávamos. E também participar daqui desse bate-papo do Radar, falar um pouquinho dessa trajetória que vai se perdendo no tempo. Aí você fez eu lembrar de muitas coisas aqui. Tem que sempre resgatar isso daí. Foi até emocionante aqui lembrar de algumas coisas. Me lembro da gente no Chiqueirinho, ouvindo a banda do Chico Buarque, meu pai cantarolando e assobiando. Você me fez lembrar disso aqui. Que legal. Me emocionei um pouco. Então, e sempre bom te ver também. Obrigado pela oportunidade, um grande abraço e que Deus abençoe todos vocês. Valeu. Amém, João. Bom. Radar Prever FM. Você por dentro de tudo. Radar.